Olá, eu sou Leide Daiane e estamos mais um Café com Leide. Hoje é o nosso quarto episódio e eu vou te dizer uma coisa, esses convidados moram no meu coração. É um grupo, tenho até a caneca para vocês verem como eu sou fiel a eles. Um grupo representado por dois jovens aqui nesse momento no meu café e que eu digo assim, tem muito a entregar, muito a inspirar para essa juventude de hoje. E é com muito prazer e com muita alegria que eu tenho como esses convidados especiais, Lucas e Carla. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado, Lei. Antes de começar a discorrer tudo que eu quero, porque vocês também devem estar curiosos, quem é esse pessoal? Que grupo é esse? Eu vou começar com as apresentações. Carla, vamos começar pelas mulheres. Quem é você? Se apresente para nós. Bom, eu sou Carla Pinto, né? Faço parte hoje do Grupo Pinto Cerqueira. Sou filha do sócio fundador, diretor, Carlos Pinto. E sou formada em administração, tenho 27 anos e hoje assumo o papel de diretora financeira administrativa. Olha aí, não vou nem comentar agora. Lucas, quem é você? Se apresenta para nós. Oi, gente, eu sou o Lucas, tenho 30 anos, sou um cara bem alegre, extrovertido, uma pessoa que gosta de desafios, uma pessoa que gosta muito de novidade, de inovação, de criação. Sou filho de Derivaldo, um dos sócios fundadores do grupo também, junto com Carlos, o pai de Carla. E hoje assumo também uma diretoria no GPC e estamos aqui nessa labuta para conversar um pouquinho e trazer essa troca junto com quem está assistindo, junto com você, Leide, com Carla, com todo mundo. Vamos entregar muito, porque o povo gosta disso. Conhecimento não quer demais e quando a gente tem, se não transbordar, não funciona para nada. Gente, começando esse bate-papo, vamos pensar na questão de Carla e Lucas. Pessoas novas, com muito a entregar para um grupo, mas antes do grupo existe o CPF, né? Antes de existir esse CNPJ, porque vocês têm esse histórico familiar de fundação do grupo, existe uma Carla que foi estudante, existe uma Carla que tinha sonhos e um Lucas também. Então, assim, Carla, conta um pouquinho da sua trajetória antes do grupo. Como é que foi o seu desenvolvimento para falar assim, foi fácil essa transição para você, enquanto filha do sócio fundador? E aí, Lucas também vai falar da parte dele, mas começando de você, como é que você pode informar, trazer assim para essa juventude de hoje? Como é que foi esse processo de Carla, antes de ser filha e de ter um grupo, para ter essa aceitação dessa profissão, do que você vem exercendo, se era o seu sonho, como é que aconteceu isso aí? Conta pra gente. Na verdade, Leide, a gente cresceu, né? Dentro do comércio, a gente cresceu dentro do negócio. Então, assim, tudo nosso sempre foi muito voltado de uma forma natural, né? Não era algo forçado, era algo estratégico, não sei nem se estratégico seria a palavra, mas que a gente estava como forma de diversão e também de trabalho, de uma forma educacional também. Então, junto com meus pais, meus tios, a gente sempre teve esse contato direto de trabalho ao mesmo desde cedo, né? Então, aquilo sempre foi muito natural para a gente tirar férias e estar lá dentro trabalhando e estar ali fazendo, exercendo alguma função, em receber o nosso dinheiro como uma troca, né, do trabalho, da gente querer a nossa independência também. Então, isso sempre foi algo muito comum entre a gente. Então, era algo que, por exemplo, quando eu estava no ensino médio, eu queria ter minha independência. E fora o dinheiro que meu pai me dava, então eu comecei a vender brigadeiro na escola. Nenhuma. Eu queria comer bem, eu queria ter meu dinheiro para fazer minhas coisas, então Lucas comprava meu brigadeiro todo, quase todo, deixava o dinheiro lá, a gente morava junto, ele deixava lá o dinheiro, pegava na geladeira os doces e comia, consumia metade antes. Era. Aí
Justamente nesse sentido de querer ter o meu dinheiro mesmo, ser independente, de comer bem, de ter para sair, o dinheiro para sair tudo, fora o dinheiro que a gente recebia, né, já da semana, que sempre era muito nessa ideia. A gente morava aqui em Feira, inicialmente, na época de trabalho. Você veio pra cá? Eu vim morar em Feira, eu comecei a estudar em Feira na 3ª série. Aí, o primeiro ano, a gente vinha e voltava de Irará. Quando foi na 4ª série, a gente passou a morar aqui. Aí morava eu, Lucas, o irmão de Lucas, Marcos, mais outra prima minha, Grace. E aí sempre entrava e saía algum dos primos, né? Aí um se formava, outro vinha, outro se formava e outro vinha. E aí sempre meus tios, meus pais, os pais de Lucas e os outros, eles revezavam. Então a gente nunca estava só. A gente sempre estava com alguém em contato e na educação diretamente, né, um do outro. Então, nesse sentido, eu sempre busquei essa ideia, né, essa proposta, e isso foi acontecendo de uma forma natural. Claro que vem as dúvidas, né? Surgiu a opção de direito, surgiu a opção... Ia nunca, como é que eu ia assessorar um grupo desse jeito? Surgiu a opção de psicologia, né? Mas, no fim, voltamos direto para a administração e não tenho arrependimentos, não. A gente tá dando certo. A gente sempre tem um pouquinho de cada coisa, né? Mas eu realmente não consigo me enxergar em outra profissão. Muito bom. Lucas, e você? Como é que foi essa jornada aí na sua vida? Vamos lá. Acho que Carla trouxe bem aí essa ideia de que a gente meio que cresceu junto com o negócio. É legal ressaltar que a nossa família lá sai de uma base rural, né? No seu nascimento, no prelúdio lá da família dos meus avós paternos. E aí, com o tempo, meu pai vem trabalhar em feira, nossos pais eles trabalharam como agricultores, né? Tudo sempre família. Na agricultura familiar, passaram por dificuldades inerentes à situação de renda que se tinha, né, e tal. Então, meu pai veio para a feira trabalhar, e aí a gente pode até desenrolar isso durante a conversa, mas aí ele foi montar, chamou os irmãos para montar um negócio lá em Arará, quando monta esse negócio, e a gente nasce justamente num movimento de crescimento, né, que estava saindo do primeiro mercadinho, que acredito que seja um pouco maior que essa sala que a gente está, e está indo para um mercadinho maior. Então, quando eu nasci, foi no momento que eles conseguiram comprar uma casa no centro da cidade. Era uma casa grande que serviria como depósito, já crescendo a operação de compra. Carlos sempre foi um cara muito comercial, que é o pai de Carla, visionário, e já desenvolvendo assim, um pouco da venda em atacado, forçando um pouco mais os volumes, melhorando negociações de compra, e com isso a casa servia como depósito. E quando eu nasci, tinha essa casa disponível no centro, que era uma casa... Nossa família ainda da zona rural, né? Eles demoraram um tempo para vir ao centro. Sim. E aí, quando eu nasci, eu fiquei nessa casa. Então, eu nasci um quarto grande que se tinha nessa casa. Era uma casa grande, ainda é. Hoje é a casa de Daniel, que é um dos sócios fundadores também. Reformada e reestilizada, mas essa casa ela foi depósito por muito tempo. E aí, eu nasci nesse quarto no fundo, e aí a gente usava a cozinha, como eram os profissionais, né, os colaboradores daquela época, que ainda eram poucos, eram todos lá da mesma comunidade da Caboronga, que é a comunidade de origem nossa, ou de perto. Então, todo mundo almoçava lá. Então, eu nasci dentro desse clima, desse ambiente, que era um clima feliz, porque estava saindo de um mercadinho pequenininho para uma ascensão de um mercado um pouco maior, que hoje quando a gente olha, a gente fala, não acreditamos que esse era o maior daquela época, que é bem pequenininho ainda, mas nasceu num momento de muita alegria e dentro desse clima. Aí eu lembro de algumas coisas, por exemplo, pouca gente da minha idade lembra da maquineta de cartão que passava. Você é um jovem de 19, Lucas. Mas eu fui lá cedo, não é porque eu sou velho. Isso, viu, gente? De dar esse desconto, que ele só tem 30 anos. Então, assim, nada. Criancinha, a gente estava dentro, né? Então, eu gostava de ir lá para passar aquela máquina. Inclusive, eu acho que as pessoas não sabem que o relevo do cartão é por isso, né? Você passava num carbono, e esses carbonos você juntava para trocar no banco. Então, eu vi isso e era divertido ir para lá fazer isso.
passar esse Contava com cartão. esse comércio, com esse mundo comercial. Eram nossas férias, né? Tipo, era uma coisa que pra gente era leve, era interessante, era legal. Por uma boa parte do. Apresentado assim pra você. Sim, Tava leve. sim. Eu ia lá catar carrinho, cestinha na loja, né? E, tipo, nas minhas férias, por exemplo, Mas ganhava, era remunerado, igual a Carla. era. Painho sempre remunerou também, nunca deu essa... Mas era um hambúrguer e um suco de laranja. Ah, Brincadeira, tinha- Ó, Painho, fala aí com o Lucas, viu, depois. A gente tinha remuneração assim, é porque até fazendo não sei como fazer uma conversão, né, de quanto seria hoje, mas era tipo, a gente ganhava na época tipo R$ 2, né, R$ 2 no sábado, né, era assim uma coisa... R$10, acho que chegou. É porque tu já é mais nova, tu já começou ganhando 10. É, já tirou 10, Lucas já começou Teve os na fase- 5 é. também. A gente teve uma escola também de uma parte dos netos da minha avó, que foi com o meu tio Raimundo, que ele tem uma distribuidora de bebidas e ele sempre é um tio muito acolhedor. Então, todo mundo, uma boa parte, trabalhou um pouco lá também, que ia lá fazer um monte de... Escola também. Era legal também. E ele sempre foi o tio engraçado, o tio legal, e a gente ia pra lá. E aí... Família, né? Vocês sempre viviam assim, em família. a gente tem- Vivem, na verdade. Vocês são muito a família de vocês, até A por gente ser tem uma extensa, família né? muito pequena. Só para fazer uma festa, os convidados, só eles já basta, a cidade toda, verdade, né? É. São 8 filhos, né? Imagine. Fora os netos, bisnetos. Gente, é muita gente. São 18 netos, é uma galera boa. Irará, você chegar, a família toda é vocês, né? Povoou a cidade. Mas você, quando chegou nessa fase da adolescência, você já tinha esse conflito de profissão ou você... Carla falou que foi algo muito leve, natural, a família passou isso para vocês de uma forma leve. Nas férias, era ali dentro, ver essa linguagem comercial desde cedo. Para você, Lucas, era algo que você sempre se enxergou ali dentro ou teve aquele sonho como todo garoto, jogador de futebol, Não. piloto de kart, nada disso? Eu sempre tive essa vontade, sempre me identifiquei muito. A gente foi muito envolvido, sabe? Muito envolvido com estudo e tinha a parte boa, tinha a parte da disciplina também. Era aquela coisa, a gente não estava ali por uma necessidade financeira, até porque a gente já estava num momento de estabilidade familiar, já em crescente, como a gente falou. Então, mas assim, nossos pais, eles tiveram um movimento de escassez na vida que trouxeram isso como uma responsabilidade e disciplina para a gente, de certa forma. Então, a gente se envolveu muito cedo e sabia quais eram os motivos, com penas menos duras do que as que eles passaram, né? Então, a gente teve a oportunidade, e somos gratos, né, a Deus e a eles por terem nos dado essa oportunidade de aprender sem precisar passar pelo excesso dessa dor, dessa escassez, né? Que, pelo que eles contam as histórias, assim, são movimentos bem... chegam a falar de dividir Quem sabe a gente não traz esses irmãos aqui? quem sabe, né? De dividir um ovo para 8 filhos, né? Tipo assim, é uma situação que eu não consigo imaginar, né? Então, uns movimentos assim que a gente não precisou passar, então a gente aprendeu. União, né? Porque eles sabiam dividir. Sim, Do mínimo, a divisão existia, né? Porque o intuito sempre foi a família, né? isso. Vocês crescerem em família, se envolvem com a família e respeitam muito isso, né? E isso A família. trouxe também muita memória afetiva em vários ângulos. Por exemplo, eu tenho muita memória de ter viajado com meu pai. Na época era o Macro, o atacado, né? Que os atacadistas tinham um cadastro para comprar. Como hoje, era o shopping center, a gente não tinha isso Era. aqui. Então, tudo era vai no macro, né? Em Salvador, você tinha... Meu pai ia lá, né, prospectar a oportunidade de compra, que tinha muita coisa para comprar em atacado para a loja, né? Na época a gente tinha um DNA mais voltado para o varejo, para o supermercado, para o mercadinho. E aí meu pai me levava sempre. E aí eu lembro muito dessa dinâmica de às quartas-feiras das minhas férias eu ia com meu pai para Salvador, a gente ia no Macro. Na época a gente ia no Atacarejo, no Shopping. Sam's Club, eu amava ir pro Comprar Sam's, ficava mercadoria. passeando lá e meu pai negociando mucilão e leitinho. Aí tive isso, nas terças-feiras eu vinha para cá porque ele comprava naquela época fruta e verdura, então as terças das minhas férias eu estava aqui com ele desde pequenininho. Então quando eu cresço, eu já meio que estava envolvido e não me via em outro lugar. Mas acontece um movimento muito importante, porque na escola, a gente teve a oportunidade de estudar em boas escolas aqui em Feira, né? E na escola eu sentia um pouco da pressão
dos professores em relação ao curso, né, de administração, que foi o curso que eu escolhi fazer. Então, era uma ideia de que era um curso... Nada der certo, só administrador. Isso. Tinha um... É o herdeiro, né? É o herdeiro, é. E tinha uma coisa você tem que desenvolver sua capacidade de estudar para fazer aqueles cursos que elevariam, né, o nome, talvez, da escola. Você tem que fazer medicina, você tem que fazer as engenharias, que Por as isso pessoas... que ele ia ser engenheiro mecatrônico. Ele sou eu. Aí eu teve uma fase da vida que eu comecei por gostar muito de estar envolvido com isso e com tecnologia e de pensar sobre ser muito criativo, eu comecei a desviar um pouquinho esse foco da administração e pensar em fazer outras coisas, fazer engenharia de produção, engenharia mecatrônica, comecei a estudar sobre, mas eu vi que o que eu gostava estava aqui, sabe? Porque você observa, vocês nasceram dentro de um ambiente comercial. Eu nasci num ambiente comercial. Meu pai, eu tenho 39 anos, meu pai tem 41 de comércio. Mas eu enxerguei a empresa numa forma de dor. Porque meu pai falava assim, eu não quero nenhuma no meu ramo. Então estude, mas não quero passar isso aqui para você. Então ele não me formou para fazer esse legado. Mas pelas dores dele, eu comecei a me identificar com a advocacia nesse ramo empresarial. O fisco, eu estou dando um carro para o governo todo mês. Então eu ouvia o choro dele, eu falava, bom, se é algo que eu penso em fazer, eu vou advogar. E eu tenho essa intenção em advogar para a empresa. Tanto é que me apoio em tributário. Por quê? Porque eu senti a dor. Isso é importante para a gente. E observando essa caminhada de vocês, é importante que os jovens hoje entendam que tem que vir leve. Dentro da escola, você pode ter até conflitos. Você vê que seu professor te estimulou, às vezes, a outras coisas que não estavam no seu coração. Você poderia estar inserida em um meio que saiu do meio da sua família e poderia também estar voltada a fazer outras coisas, mas não era a intenção. Que bom que vocês chegaram a tempo para entender o que vocês querem, porque hoje temos jovens de 30, 35, que até hoje não sabem o que é. Hoje a crise de identidade está gerada. E a gente vai falar disso agora. Agora, tem um movimento legal lá, só fazendo um adendo, Lid, na nossa família, é que eles não desestimularam quem queria fazer, muito pelo contrário, estimularam, tanto que todo mundo que está disposto tem um incentivo assim, a atuar lá dentro, mesmo que você não faça, que não queira fazer disso tua carreira, todo mundo passa um tempinho lá dentro, a maioria dos sobrinhos e tal. Bom, né? Estágio bom. Todo mundo passa um tempinho lá dentro e eles nos deixaram... Não foi uma pressão dos meus pais, sabe? Até porque meu irmão quis ir para outra área, a irmã de Carla, Camila, está estudando outra área e as portas abertas. Camila, por exemplo, trabalha e estuda, saiu agora do 3º ano do ensino médio, trabalha na empresa e estuda psicologia. E aí as portas estão abertas até, quem sabe, ela forma como psicóloga e agrega isso dentro da empresa, se ela quiser continuar. Porque é mais do que possível, é mais do que necessário até. Sim, até porque hoje é uma geração de pessoas que tem essa necessidade de se entender. Isso. A crise de identidade que a gente está falando aqui, né? Essa identidade, ela tem que ser gerada. Por que a gente começa a pergunta no podcast, quem é Lucas? Quem é Carla? Porque se você não se enxergar e se entender quem você é, não vai ser a sociedade que vai te dizer isso, né? Nessa caminhada que vocês estão trilhando, e que todo mundo deve estar aqui amando, porque eu já começo a ficar desconfortável assim, começa a ficar... É porque eu começo a me relaxar aqui no sofá. Mas assim, o que eu observo dentro desse grupo, que eu já devo estar caminhando com vocês uns 2 anos, por aí, é que vocês têm essa intencionalidade familiar. Mas na base, quando vocês começaram, porque hoje você ocupa um cargo de confiança, que apesar de você ser filha de um dos fundadores e você, enquanto também diretor, são novos. Então, como é que foi esse enxergar dentro do grupo que vocês poderiam estar alcançando onde vocês estão hoje? Como é que foi esse processo de admissão para esse cargo fim, que hoje cada um ocupa de direção dentro de um grupo, que são o grupo hoje são quantos? São 12 operações. Então, você imagine uma moça de 27 anos e um rapaz de 30 anos, diretores.
É um peso de responsabilidade. São quantas famílias, né? Então, essa função que foi empenhada para cada um, como é que foi enxergado para gerar essa identidade, para que cada um exerça hoje o que exerce? Eu acho, Leide, que foi algo mesmo conquistado, né? A gente entrou com a perspectiva de filhos dos donos, né? Mas a gente foi conquistando e também tendo abertura, né? Eu e o Lucas comenta muito sobre isso, de eles precisavam de braços, né? Eles já viviam um momento de precisar de mais pessoas ali dando suporte pelo nível pela quantidade de operações, pela quantidade de demandas, de exigências. Então, assim, eles já vinham de uma Carícia. Lucas chegou primeiro do que eu. Inclusive, quando eu entro, é o momento que Lucas vem embora para a feira, justamente para tomar conta de uma das operações. Então, Lucas ele já tinha passado por várias funções, né? E a gente entra sempre em cargos operacionais. Então, a gente roda a empresa, né, em algumas funções. Eu comecei em tesouraria, eu era assistente de tesouraria. E aí eu dava esse suporte. E Lucas também já tinha passado por isso, já estava saindo para o setor comercial. Quando eu entro, o Lucas ele tinha implantado a questão de... Foi quando começou o boleto via internet bank, essas coisas que ninguém mexia. Era Lucas. Aí ele saiu. Nem eu lembrava disso, ó. Aí ele saiu, anotou tudo na caderninha e me entregou só a caderninha, a cadernetazinha, mas ele não me disse nada do que era para fazer. Só faça. E vem embora. Tipo assim, faz aí o teu que tô eu tô indo pro outro. Foi algo desse nível. Então, assim, a gente foi meio que conquistando, buscando trazer coisas novas, implantar coisas novas, sistemas, consultoria, tudo, cursos, nisso aí a gente vai conquistando realmente nosso espaço e aí o respeito, e aí que vai surgindo realmente a necessidade de nomear como diretoria, né? Muito nesse sentido. Não foi algo que aconteceu, virou diretora, virou diretor. A gente tinha horário, a gente tinha fardamento, a gente tinha tudo. A gente exercia a função como um colaborador normal. Eu acho engraçado que você, dentro do grupo, você não chama seu pai pelo nome, por pai. Eu falo com ela fala, é o nome do pai. Eu falo, gente, como é que pode? Eu não conseguiria ter essa maturidade. Eu falo, não chama pai não. Ela falou, não, aqui dentro Seu Carlos. Seu Carlos. Eu acho massa isso. Eu não teria essa maturidade, mas eu acho massa. Eu chamava só de Carlos, mas se ela chama seu Carlos, aí agora eu fiquei com vergonha. Seu Carlos e Dona Sandra. Seu Carlos e Dona Sandra. Então, tipo, não é mãe e painho. E isso é bom, porque lá dentro você entende que você não é filha. Você é Carla, que é a diretora e que tem funções a ser exercidas. Isso é bom na família, porque muita gente não quer trabalhar em família por isso. Porque acho que confunde muito, né? Que acaba... Não que a gente não converse no café da manhã, no almoço e na janta, sim. né? Mas dá para... Mas dá para você trabalhar com papéis formados ali Isso. dentro. E você, Lucas, como é que você chegou à Feira de Santana para assumir essa função de diretor comercial? Logo essa parte tão intensa, né? Que é a compra para esse grupo, né? É porque eu sou intenso também, aí junto... Vamos lá. Eu sou um cara muito da comunicação, né? Carla, a gente se gosta muito. Peraí. Gente, ele não é da comunicação. Eu tinha que falar isso, que eu falei com ele que eu ia falar isso hoje. Esse homem, ele tem textos perfeitos. Eu sou advogada, eu quando mando um e-mail eu tenho medo. Porque ele me responde com tanta técnica e tanta formalidade que eu fico assim... Já entendi, eu só dou ok, obrigado, termino minha frase atenciosamente. Eu faço ao contrário, eu mando o texto que eu já sei que ele vai arrumar, porque ele vai arrumar tudo. Aí eu falo assim, olha aí, dá só uma olhadinha, ele pode estar no maior caos, ele fala... Ele arruma, ele é técnico. Chat GPT. Não, é técnica e intelecto, mas continue, vá. Vamos lá, a gente... O seu ponto de diretor comercial. Isso, nós somos bem diferentes aí, Carla, né? E costumo dizer que somos complementares. Primeiro que a gente se gosta muito, e não é porque a gente tá aqui, né? A gente não briga também fora, não, sabe? A gente conversa muito. Não tem como. A gente discute divergências de opinião de uma maneira muito salutar mesmo, assim. A gente se respeita, conversa sobre, chega a um alinhamento e não tem
tem níveis de discussões muito altos, mas sem acalorar, sem vibrações assim que não são bem-vindas. Sem... Respeitando sempre o limite um do outro. Isso. E a gente é muito complementar, porque nós somos diferentes demais. Carla é uma pessoa com quem eu aprendo muito sobre organização, sobre disciplina. Carla faz 40 modalidades esportivas. Eu me canso, eu sou um bebê de colo perto dessa mulher. Eu ainda tenho que chegar nesse nível de maturidade também pro lado físico, mas esse é outro assunto. Depois eu converso disso com você à parte. Carla tem isso, tem disciplina do tempo, tem disciplina na execução, tem um nível de organização alto, eu aprendo muito com isso. E nós somos complementares porque, por outro lado, eu sou um pouco mais da comunicação, né? Então, o comercial, atuar com relacionamento com fornecedores, desenvolver e criar formas de relacionamento com clientes, vem muito da minha parte do DNA da família, que sou ali eu, o Tiagal, uma parte ali que é bem comunicativa, que é mais aberta, né? Apesar do meu pai exercer uma função política, meu pai é bem sério, né? Meu pai e Carlos, eles são bem pragmáticos, bem sérios. Daniel já é um cara que tem esse DNA, que é também um dos sócios fundadores. Enfim, quando eu tinha 15 anos, eu estava no primeiro ano do ensino médio, e aí Carlos sempre foi para frente em relação a isso, sempre cobrou a gente, mesmo sendo tio. É como Carla falou, né? Cada dia da semana tava um, então todo mundo foi pai de todo mundo. Meu pai foi pai dela, o pai dela foi meu pai. Verdade. Dependia do dia, meu pai era o pai dela, e outro dia o pai dela era meu pai, e por aí vai. E Carlos sempre foi bem assim, sempre exigiu bastante disciplina da gente em relação a algumas coisas. E com 15 anos, por exemplo, no ensino médio, que eu comecei a atuar com formalidade dentro da empresa. Então eu vinha, depois da aula, eu ia para onde hoje é o Atacadão Pinto, para onde eu vim depois, e estou no nosso CD, no Centro de Distribuição aqui em Feira. E eu ficava lá no financeiro, foi como eu comecei a aprender um pouquinho sobre essa disciplina do financeiro e aprender também a ter um pouco mais de disciplina. Então eu trabalhei com a minha tia Rosa, que é uma pessoa que é uma escola assim, em relação a isso, a disciplina, a execução, a fazer as coisas de uma maneira cartesiana, bem certinha, que o financeiro exige isso, né? Enquanto o comercial precisa ser mais desenvolto, mais solto, o financeiro precisa... É o espelho da empresa. Sim. É o financeiro dela, né? E aí aprendi muito com ela, aprendi muito com meu tio Jorge, fiquei um tempo assim até formar no ensino médio, e aí que eu fui para Irará. Quando eu fui para Irará, claro, antes disso, como eu falei com vocês, a gente desempenhou alguns papéis dentro da operação, mas sem a formalidade, né? A gente ficava na frente de loja, atendendo cliente, pegando cestinha, carrinho, reposição de mercadoria, enfim. Fez Conhecer um pouco de tudo. Isso. Para poder entender, até para saber mandar, você tem que saber fazer. Isso. A gente não exercia cargos, né? A gente rodava. Tudo, faz tudo. Eu lembro assim que eu não fiquei muito no departamento pessoal, graças a Deus, que eu acho bem chatinho. Mas eu gosto muito de gente de gestão. Eu gosto de gente de gestão, mas a parte... Movimento. Isso. Então aquela parte de provocar ali palestras, provocar movimentos que engajem a equipe, provocar movimentos da cultura organizacional da empresa, eu gosto. Mas essa parte mais documental de gente de gestão eu acho bem chatinha. E aí eu não passei por esse setor, lembro, mas foi um dos poucos. Eu trabalhei como vendedor também, Carlos me deixou isso, eu já muito no braço de Carlos, que assumi essa paternidade comercial aí, porque nessa época, então, meu pai já tinha se afastado da empresa para estar assumindo uma outra operação, uma outra situação. Ele continuou ele é um sócio fundador, né, mas sem atuação direta hoje. E Carlos, que foi essa referência nesse período, então o Carlos me botou para, por exemplo, trabalhar na venda balcão. Então eu fui vendedor de balcão por um tempo, eu ficava lá dividindo espaço com os meninos, alguns que estão conosco até hoje. Marcelo é um grande vendedor da empresa, então eu aprendi muito. Né? Exatamente. Idiomar, então tinha uma galera ali que eu aprendi sobre venda, tomei toco, né? Tem uns clientes lá que me deram toco também. Essas histórias ficam guardadas. Aí tem que pagar. Quem esquece é quem deve, mas quem tá lá para receber não esquece nunca. Não. Aí eu vou fazer 100 anos, vou estar lembrando ainda desse toco. O HD fica lá, ó. O primeiro toco a gente nunca esquece. Mas aí hoje você tem quanto tempo já nessa função de diretor comercial? Depois eu fiquei um tempo com o Carlos, na sala dele mesmo, compartilhando esse movimento. Fiz essas operações de financeiro, que Carla falou, depois já lá em Irará, então organizei algumas demandas em relação a isso. Eu lembro de adquirência de cartão, de renegociar isso. Então, Daniel foi me passando os contatos e passando
atividades. E uma coisa que é muito legal, falando uma linguagem jovem muito massa, é que eles sempre deram abertura. Então, passa o contato, você quer resolver? Então resolve. Eles davam a gente liberdade para resolver, para a gente entregar o resultado. Você ter essa autoconfiança, né? Porque Sim. se você sempre ficar ali esperando o aval do mais velho, você nunca vai conseguir gerir com tranquilidade e firmeza. Porque a pessoa vai falar assim, não, deixa eu perguntar primeiro aqui para ver se eu estou fazendo certo. Você nunca vai sentir aquela confiança. Eu posso fazer, eu posso decidir e lhe respeitar. Porque hoje você tem uma função, né? Exatamente. Você não está solto na empresa, nem Carla. Isso. E aí, quando eu vim para a feira novamente, né, nesse segundo momento já com a dedicação exclusiva, aqui nós tínhamos um gerente, que era um gerente geral da operação, e aí eu fiquei um tempo na logística, aprendendo sobre logística. Nessa época, a minha tia Rosa estava na operação, Edivaldo, que é um amigo de longas datas do meu pai, desde o primeiro emprego, é quem gerenciava. Hoje ele está do outro lado da mesa, é nosso fornecedor, é nosso parceiro, mas Edivaldo estava tomando conta da operação, então eu fui aprender ainda aqui, quando eu cheguei. Então, eu fiquei com um coordenador de operação ali da logística por um tempo, implantei algumas outras tecnologias, a gente trabalhou em cima de uma consultoria específica naquela época, implantamos WMS, fizemos E essas implantações que você fala tanto, que você fez, vem muito dos cursos que você deve ter tomado, de uma certa forma, você não ficou numa zona de conforto, né? Você acaba gerando... Você quer gerar o quê? Valor para o grupo. Para você gerar, você tem que se aprimorar, Sim. Você tem que vir com ideia, você tem que vir com novidade. E quebrar a cara um bocadinho também, porque tem um caso bem invocado nisso, porque, como eu falei, eles sempre deram liberdade. E uma dessas liberdades me deram para implantar um sistema de BI, que hoje todo mundo ouve muito falar, né? Explica para essa juventude, para saber o que é esse sistema que você está falando para pessoas, eu espero que alcance muita gente jovem. Vamos lá. BI é um sistema de inteligência de negócio, né? Vou trazer a tradução literal, né, do que é. E ele traz informações integradas, então você consegue puxar informação da logística versus financeiro versus comercial e entender o impacto de uma coisa na outra de uma maneira mais rápida. Sim. Certo? Só que naquele momento era um sistema muito caro. E aí eu apostei e eles me deram a liberdade para apostar, mas eu tomei na cara porque a nossa empresa ainda não estava preparada para receber isso. Nossa cultura de trabalho, nossa organização com a equipe não estava preparada e a gente tomou um prejuízo gigantesco. Bom, mas é porque ainda não era adequado para aquele momento. Para a gente. E aí eu aprendi uma lição, tomei um prejuízo grande, acho que foi na época uns 200 mil contos. Não foi falar baixo aqui para Carlos. Falar baixo, que ele Carlos, vai quando escuta isso, o coração dele sempre toca. Vai. Não vai ser legal essa reunião posterior não, viu, Carla? Mas segura as pontas. Foi um aprendizado. Depois nós cancelamos, renegociamos lá com os fornecedores para uma implantação posterior. E ali eu, por exemplo, tomei uma lição de que a gente precisa primeiro estar preparado para receber as coisas. O novo também precisa. E nisso, com esse passado aí que Edivaldo foi... Aí eu depois comecei a dividir espaço com o Edivaldo, né? A gente dividia funções lá dentro. Edivaldo assumia uma parte da gerência, eu assumia outra parte da gerência. Até então ele era gerente geral, então a empresa estava começando a crescer e a gente dividiu nossas pastas. E Edivaldo é um grande parceiro, um grande amigo de meu pai, né? Edivaldo é um cara que me conheceu recém-nascido, né? Então, e aí hoje, e depois ele saiu para uma oportunidade de estar do outro lado da mesa, uma oportunidade melhor. E aí eu segui, foi aí que eu assumi a gerência geral daquela operação e depois a gente se organizou quanto a diretorias e aí a gente se encaixou nesse movimento, alocando as pessoas em cada atividade. E na sua responsabilidade, porque é importante, né? Você não adianta entrar numa empresa e não dizer que aquilo, você tem que dar nome. Os setores têm que ser organizados. Uma coisa importante que você falou, Lucas, e que muita gente que tem empresa, aí a gente não vai falar nem para a juventude, muita gente que tem empresa, ela tem que estar preparada para receber o novo, mas ela tem que se adequar com a realidade dela. Porque tem coisas que você pode querer implantar e que não é a sua realidade, que não vai dar certo, porque não é fórmula de bolo. Negócio não é fórmula de bolo. Cada um vai ter a sua experiência de quebrar cara, de ganhar dinheiro, de perder dinheiro, porque é isso. Empreender, e ainda num país que vivemos, é isso. Tem que ter muito sangue no olho, né? Pensando agora nessa trajetória de vocês, que está começando, porque está todo mundo novo aqui. Apesar de ter essa experiência de negócio já com tão pouca idade,
é algo que vocês vão ter muito à frente aí para falar também. Mas o que vocês hoje, enquanto pessoas que estão numa fase de transição para um casamento, né? Tanto um como o outro. Todos os dois são comprometidos, viu, gente? Avisando aqui, noivos, comprometidos e que têm uma visão de futuro. Mas se eu pensasse há 5 anos antes, a Carla de 5 anos antes, imaginaria que estaria aqui, na função que exerce, com essa vida que tem hoje, ou a Carla de 5 anos antes falava assim, Carla, melhoraria isso para que você hoje estivesse diferente. Qual conselho de Carla de 5 anos atrás daria para essa agora? Ou não, continue que você está fazendo certo. E o Lucas? Entendeu a pergunta? Entendi. Difícil. É difícil, mas é a identidade. É verdade. Quando a gente fala da idade, a gente fala da identidade, porque muita gente está com essa crise. E quando a gente trouxe vocês aqui, foi justamente com essa proposta. Porque tudo acaba se conectando, né? Propósito, identidade, processo, o que é que eu me enxergo em fazer. Você veio dessa cultura comercial, eu vim, e viemos de propostas diferentes, cada um aqui. Mas a Carla, de 5 anos atrás, os sonhos dela com 20 e 22 anos, ela falaria aqui hoje, há 5 anos depois, ela estaria assim, na área emocional, sentimental. O que é que você falaria para você hoje, assim? Eu tô gostando do que eu tô vendo, garota, vai nessa que seu futuro é brilhante, continua trilhando. E o Lucas, a mesma coisa. Como é que seria essa visão sua de mundo para você mesmo? Na verdade, Dai, eu acho que sempre vão existir as dúvidas, né? Sempre vão existir os pontos. E muitas vezes a gente, apesar da gente ter toda a bagagem que a gente carrega ao vir, né? De toda essa história, todo esse trajeto que a gente relata aqui, sempre vem a dúvida. E se eu tivesse ido para fora, né? Será que as coisas seriam diferentes ou não? Não no sentido de estar ruim, né? Mas no sentido de o que era que eu iria estar alcançando, os novos voos. Mas assim, como empresa e como pessoa, também eu acredito que a gente conhece novas pessoas, a gente conhece novos ares, né? Inclusive a gente está aqui, estar no café com Lady é um desafio, né? No sentido, principalmente para mim, que não costumo estar falando nem sobre câmeras, não é muito meu perfil, mas assim, te faz voar, né? Outros te desafiar. E eu Isso. Né? Então, eu acho que para mim, nesse sentido, já é o buscar de algo novo, né? É o que as pessoas que você conhece, o meio que você convive. Eu acho que isso é algo que não se compra e que realmente é o que te faz ir mais longe, né? Não é a questão de qual a faculdade você escolheu ou qual a profissão que você escolheu. Isso aí eu acho que cada vez mais a juventude, né, tem se formado mais cedo, porque as crianças entram mais cedo na escola. Sim. Então, isso faz com que jovens cada vez mais novos precisem estar preparados para o mercado de trabalho em uma fase muito desafiadora, né, que é você decidir, muitas vezes aos 17, 16 anos, que é a média de formação hoje, o que você quer para a vida. Então, é um momento geralmente desafiador, né, de grandes batalhas internas. Então, eu acho que independente da profissão, porque na minha cabeça são poucas as pessoas que realmente ela entra na faculdade que escolheu na área, né, que ela escolheu realmente com a certeza de que é aquilo. Eu não entrei na administração com a certeza de que era aquilo, mas você vai conquistando aos poucos e você vai trilhando novos caminhos, seja ali ou seja em outro meio, né? Acho que o florescer é isso. Né? Você entendendo ali o processo, você aceitando ele e vivendo com leveza. Dentro dele tem vários outros caminhos que você pode percorrer. As conexões existem. Exatamente. Você está no ambiente familiar, você conhece pessoas, você se conecta com pessoas, você transborda, né, Lucas? A gente estava conversando sobre isso na vida de outras pessoas através da sua vivência. Verdade. Mas hoje, a Carla de antes, se enxergando hoje, tá feliz com ela? Estamos indo. Tá Estamos indo. Estamos no caminho. Estamos trilhando novos Que bom, isso caminhos. É importante, né? Aquela frase de efeito. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. É sobre isso. Verdade. Lucas, e você? Esse Lucas vamos falar a idade de Lucas, há 25 anos,
né? O Lucas de 25 anos falando pro de 30 hoje. Garoto, a administração é a sua cara, é o seu negócio. Onde você está, você trilhou direitinho o seu caminho. Não me arrependo de nada. Eu estou muito feliz no momento que eu estou hoje, e o momento que eu estou hoje é a construção do que veio, né? Do que precede. E se eu não tivesse feito o que eu fiz, eu não estaria com a felicidade que eu tenho hoje. Talvez eu estaria com uma felicidade diferente, ou talvez não estaria feliz. Mas, assim, a felicidade que eu tenho hoje é uma construção de lá de onde eu vim, né? Desses 5 anos atrás, faz parte da minha história. Sim. Tudo que aconteceu de lá para cá faz Foi parte. intencional. Você teve propósito em cada coisa. Assim, Leide, quando a gente está lá, a gente não imagina, óbvio, a gente desenha isso, a gente pensa como é que vai ser. Eu imaginava muitas coisas, muitas similares ao que estão acontecendo hoje, outras diferentes, muitas melhores até. E eu acredito que estar feliz hoje é essa construção do que veio de lá de trás. E assim, eu já me via nessa área, né? Empreender, se desafiar a fazer coisas novas. Acho que empreender não está só nesse caminho do negócio, de empresas, né? Sei como. Aliás, o Café com Leide é empreender, porque você sai de uma zona de conforto, de um lugar normal, como uma advogada que nos atende, e busca uma diferenciação, busca uma coisa. E todo mundo pode empreender, seja no lugar. Tentar pensar um pouquinho diferente, né? Então, quando a gente está ali deitado de noite, imaginando alguma coisa, como pode ser e tal, isso tá empreendendo, né? De certa forma, tá pensando diferente. Eu acho legal isso, quando a gente se dá a oportunidade de sonhar. Embora o futuro ele não existe, né? Eu vi uma coisa recente de uma comunidade indígena que uma pessoa foi fazer um estudo lá, e essa comunidade ela não tem dentro da sua cultura o conceito de futuro. E aí a pessoa fez uma despedida, porque ela passou um tempo lá, 3 meses, sei lá, de estudo, fez uma despedida, e nessa despedida ela falou, gente, tô indo, mas eu venho visitar vocês. E esse pessoal, os indígenas ali, começaram a chorar muito e abraçavam ela, porque o que eles estavam sentindo era daquele momento. Ele não sabia, para eles, o voltar dela era algo inconsistente. Eles não concebiam aquilo, porque não estava dentro do psicológico deles entender aquela ideia de futuro. Eu vou voltar, sabe? Então, eu achei muito interessante. Claro que... Mas nunca pensar que isso. possa ser que, né? Nenhum outro animal, acredito eu, não tenho um embasamento técnico para isso, mas eu acredito que nenhum outro animal, ele pensa em construção a longo prazo. Eu acho que isso é uma coisa humana que é importante, certo? É importante você pensar no futuro, projetar, sei lá, eu quero construir minha casa assim, eu quero sonhar com isso, eu quero pensar nisso. E eu acho isso importante para a natureza humana, mas a gente também tem que ser menos cartesiano nessa hora, porque o que realmente existe é o agora. É que eu estou aqui com vocês, conversando sobre isso. Então, projetar é uma coisa, mas viver é completamente diferente. Viver é agora. Quando a gente para e pensa, a própria Bíblia é um manual. Fala que não deve andar ansioso por coisa alguma debaixo desse céu. E a nossa vida é um vapor que a qualquer hora vai embora. Então, você sabe agora, à noite, amanhã, é muito leviano da nossa parte. E quando você vive agora, você vive a intensidade, a intencionalidade dele. Eu vim para fazer algo novo acontecer, então pensa agora, não fica assim, eu vou esperar daqui a 2 anos, quem sabe eu faço. Você lá sabe se daqui a 2 anos você está vivo. Então, assim, viva com propósitos definidos, projetos definidos e use o agora. Perfeito, Lucas. Perfeito. É uma coisa que eu venho tentando aprender, inclusive, porque eu tenho um pouco de dificuldade, e exercito a dificuldade de iniciar, porque eu quero que as coisas comecem perfeitas, então eu fico idealizando o perfeito aqui. Então, calma, falta isso aqui, mas para eu começar eu vou pegar um café, porque eu vou me concentrar mais se eu tomar um café. Aí na hora que eu sento, que eu primeiro vou pegar uma água. Então, adiando o início. E dar o start. Isso. Porque o bem feito, né? Você começar. Eu acho que você se cobra menos.
Feita é melhor que perfeita, né? É isso aí. E qualquer coisa que você consegue desenvolver melhor depois, ele não surge daquele jeito, né? Prática. Tudo que você vai fazendo e vai tratando isso com prática, com leveza, vai acontecendo. Isso é na profissão, isso é na vida de mãe, de casamento, tudo. Tudo isso vai evoluindo. Por ser pessoas jovens, eu vou ter que fazer meu trocadilho, meu bate-papo daquela palavra que eu lanço e vocês me falam a respeito. Aí eu vou colocar assim, Carlinha. Eu chamo Carlinha porque eu já tenho intimidade, viu, gente? É Carla. E Lucas é Lucas, porque é Lucas. Se eu quisesse Luquinhas, também seria Luquinhas, olha lá. Eu vou colocar assim, Carla, para você, aí eu te dou uma palavra. Lucas, para você, eu vou colocar a mesma palavra e os dois definem. Fechou? Podemos? É tudo Podemos. assim, nada de script, já falei, é tudo na cabeça, chegou, vai acontecendo, desenvolva. Carla, me fala, para você hoje, família, o que é que você, quando você ouve essa palavra dentro do seu coração, como é que você define isso na sua vida? Família. Na verdade, é bem baseado na história do que a gente já tratou aqui, né? Família é o resumo de tudo, né? É da união, de qualquer outra palavra que você me venha tocar aqui. Eu acho que palavras bonitas e também problemas, né? É uma junção. Eu acho que é o que a família resume, né? Mas eu acho que a questão da força e do que te faz, do que te motiva, eu acho que tem a ver com a família, baseada em tudo que a gente tratou e o que a gente fala aqui. Nada a gente teria se a gente não tivesse a família, né? E a busca justamente numa fase que a gente está vivendo, assim como eu, como o Lucas, e vendo histórias como a sua, de Henrique e várias outras pessoas, a gente entende que não é só o que a gente tem, é o que a gente busca construir, né? Que é esse exemplo que a gente precisa levar e são essas pessoas que a gente precisa ter por perto, né? Para poder... Não tô entendendo, ela é muito linda, ela é muito fofa, gente. Mas a família para você é a sua base, né? Isso. É a sua formação, é o seu caráter, a sua identidade, seu DNA. Perfeito, Carlinha. Lucas, defina o que é família para você. É uma coisa bem legal de falar, porque o slogan do GPC, né? Daiane, e achei bem mimoso. Seu cuidado nos inspira. Seu empenho nos impulsiona. E vou lhe dizer uma frase de efeito que gera resultado para quem colabora com vocês. Mas pode voltar para falar do grupo. Vamos lá. O slogan do grupo é Força e União. E para mim traz muito do que é esse conceito de não negar que nós somos uma empresa familiar, né? E na nossa família a gente traz esse slogan do nosso DNA, que é da força e da união. A gente se entende nesse sentido, muito unido e muito forte. E é legal dizer que união não é ausência de problemas, né? Como o Carla estava falando. A gente discute muito, a gente tem problemas onde a gente se abraça, a gente tem problemas onde a gente diverge, mas a gente está sempre, no final, nos acolhendo e entendendo que ali existem laços que te protegem, que te acolhem. Eu tenho uma referência muito da minha avó, né, materna, que ela é essa matriarca que traz um véu bem grande assim em cima de todo mundo dessa família e traz para perto, acolhe. Uma senhora de muita sabedoria e minha avó representa muito esse conceito de família. É uma vozinha bem fofinha, com cara de vó. Por favor, quando eu for em Irará, me apresente. Minha avó é a avó com mais cara de vó que eu conheço. Essa mesmo. Ficam para a vida, né? E nessa representação da minha avó, e óbvio, existem de lá para cá, como eu falei com vocês, minha família ela nasce num determinado ambiente, num clima de escassez, e isso traz alguns problemas de relacionamento no sentido, naquela época talvez até pelo momento, né? A troca de carinho era de uma forma diferente, não se tinha muito abraço, muito... Cuidado, né? É o cuidado. A linguagem de amor era o cuidado, não o afeto, o toque. Isso, outras formas de linguagem do amor, como você trouxe. E é bem legal ver que a nova geração, né, dos netos da minha avó, tem uma forma de linguagem de amor muito que é diferente. Não estou julgando melhor ou pior, mas diferente,
porque a gente está mais disposto a falar um pro outro, né? Que ama se abraçar, dar beijo, troca de carinho. Então a gente é muito assim. Eu com meu irmão, eu com meus primos, eu abraço, eu beijo, eu falo o quanto eu os amo. E isso. A gente marca coisa junto, a gente dá muita risada junto. Acho que a gente tem entre nós o nosso melhor ciclo de amizade. A gente se entende muito como irmão, a gente morou junto muito tempo. A gente mora em Irará, a casa dos nossos pais. É na mesma rua, Com qualquer lugar aqui, porque ninguém vai tirar meu carro. Porque todo mundo é parente, então... Você vai parar na porta de um Vou parente. vou parar na porta de algum parente deles, então tá tudo certo. Posso ficar tranquila. Então a gente tem esse clima, né? Tipo, de irmãos mesmo. Então a gente é muito próximo. Então família para mim é muito esse carinho, essa troca. Muito representada por essa nova geração. Dos um pouco mais velhos que eu, até os bem mais novos do que eu, que são muito afetuosos. As crianças hoje, pelo menos assim, as que eu tenho contato, tem muito essa troca de carinho e eu acho que estão sendo menos poldadas. Acho que toda criança nasce muito com isso, mas é uma geração menos poldada, né? Tem menos essa quebra, essa rispidez, então está desenvolvendo mais forma de carinho. Sim. Os pais olhavam e o filho tinha que entender com o olhar. Isso gera mudança nas gerações antigas, né? Que você vê, você percebe, principalmente a troca justamente deles com essa geração, faz com que mude o comportamento deles também. A gente sente isso, né? Dentro dos nossos filhos. Às vezes não a troca entre eles, mas a troca deles com as gerações mais novas faz com que isso tenha essa mudança, né? Que te traz experiências novas, que você tem que estar sempre conectado com pessoas. E dentro da própria família a gente cria esses desafios, que é a minha próxima palavra. Desafio. O que é que Carla teve agora na vida, que ela falou assim, eu tô me desafiando e tô conseguindo vencer? Eu tô me desafiando, porque aqui esse café com leite foi um desafio para mim. A câmera para mim era horrível. Eu tive que treinar isso. Eu me desafiei e tô conseguindo vencer. Hoje eu pego no celular e faço meus vídeos. Eu estou aqui agora conversando com mais desenvoltura porque eu me desafiei. Carla teve algum desafio e falou assim, eu vou me desafiar esse ano e vou colocar como meta e está conseguindo cumprir? Esse é um, né? Tô aqui. Que maravilha! Com certeza. E, assim, eu acho que um grande desafio também é justamente o momento em que você sabe até onde vai a parte familiar e a parte de trabalho. Eu acho que esse é o meu grande desafio desse ano, né? Você conseguir separar e distinguir esse momento de até aqui, não, calma aí, que aqui é trabalho, calma aí, que aqui é família, né? Separar isso dentro de você, em que você está estressada no trabalho, você não está em casa. Chegar em casa tem que olhar com amor. O trabalho ficou lá fora. Isso. Outra figura. Eu acho que diante do momento que a gente vive, que a gente está tão acelerado, né? Que a gente tem tanta... Ao mesmo tempo que a gente precisa viver o agora, a gente também precisa projetar, né? A gente vive esse dilema. Então, quando a gente tem vivido isso, eu acho que você saber separar o seu momento família, o seu momento trabalho, essa divisão de tempo, essa divisão de sentimento, eu acho que é o grande desafio para mim. Você, Lucas, o que é que você se desafiou e que está conseguindo vencer? Todo mundo se desafia. Não venha me dizer que você já está perfeito, não. Eu vou mandar o seu levar para o céu. Porque os perfeitos tá tudo lá no céu, tudo em anjo. Tô com a mesa lá cheia de desafio agora. Me dê um pessoal seu aí. Sem ser empresarial. Um seu agora, pessoal. Vamos lá. A gente, como o Carla estava falando assim, a gente tem desafios o tempo inteiro na vida, né? A gente vai botando propósitos pra gente... uma meta, né? São métricas que a gente quer viver para se desafiar. E às vezes tem coisas que parecem pequenas, mas que são importantes pra gente. Sim. E tem coisas que parecem grandes e no final nem são tão grandes assim. Então, dentro dos desafios, assim, eu tenho alguns que eu venho fazendo, né? Eu estou tentando construir uma rotina com mais disciplina na minha vida, assim, porque eu tenho... eu sou uma cabeça muito criativa, assim, minha cabeça é um turbilhão de coisas. E às vezes eu deixo um monte de coisa interessante fluir e ir embora porque eu não trouxe. Falei, vamos botar isso aqui para rodar e funcionar. Então eu estou me desafiando nesse sentido em vários aspectos. Colocar no papel e fazer. Apesar de ter muitas dessas coisas dentro do ambiente corporativo, esse desafio é pessoal, porque eu também estou aplicando muitas coisas no ambiente pessoal. Sim.
entende? Então, desde falar assim, ó, eu preciso dedicar mais tempo para estar com essas pessoas, com meu irmão, com minha mãe, com meu pai, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou organizar. Eu preciso desempenhar tal atividade física, por exemplo. Eu quero ter uma rotina de atividade física. Estou aprendendo com Carla. Ela podia abrir, inclusive, um canal sobre isso, porque todo dia o feed dela é isso, né? E assim, eu sou muito intenso e eu sou do tipo de pessoa que coloca um prédio para baixo e levanta no outro dia, porque eu sou muito tenso. Então, meu desafio é desenvolver mais constância. Perfeito. Então, eu venho... Tem um pouco disso, Lucas. A constância. Eu tenho... Faço hoje, quero fazer daqui a outra semana só. Não quero pegar para fazer amanhã, entendeu? Essa constância você tem. Isso para você é perfeito, de novo. Às vezes você vai na academia, quer destruir os pesos tudo da academia. Você não aguenta nada. Aí passa 3 dias e fala, oxe, eu vou nada. Semana que vem. Aí você se desculpa, né? E o que é que acontece? Procrastina. O meu principal desafio foi trazer isso para a consciência. E trazer para a consciência já foi uma coisa que eu consegui. Não sozinho, óbvio, com a ajuda de profissionais, de psicólogo, e aí conversando com minha psicóloga, ela me ajudou a entender. Porque você se sabota tanto. Isso. E aí eu comecei a colocar isso como desafios, e aí eu aprendi esse negócio do start, né? Esquece o café agora. Não precisa do café para ficar perfeito. Comece, depois você vai lá e pega o seu café. Mas comece o que você tem que fazer. Então, quando eu trouxe para a consciência, já foi um desafio trazer para a consciência que eu venci. Você perguntou alguma coisa. Eu venci esse desafio. E sou muito feliz com isso, porque eu tenho na consciência quando eu estou procrastinando. E por ter na consciência, eu consigo resolver. Ou seja, você hoje consegue se analisar de uma forma crítica. Porque não mesmo quando você não faz. Você tem essa... Porque o povo é uma crítica construtiva. Ah, eu não fiz também porque eu estou com minhas filhas, eu sempre me desculpo. E aí eu não vou me construir, eu vou me podar de me sacrificar. Quando na verdade eu deveria falar, eu estou errada. Então quando você gerou essa consciência em você, você conseguiu vencer esses desafios. A desculpa é justamente para eliminar a consciência do erro. Da culpa. Da culpa. Então, quando... Vixe. Aí todo mundo tem um lado, né? Um lado psicólogo, continua. Chama a Camila para participar aqui. Camila para participar disso aqui, por favor. Camila está começando agora a aprender psicologia, vai precisar ajudar a gente. Vamos fazer o merchan. Camila ainda não é psicóloga, mas está começando. Vai começar e já está vendo aqui vários Mas do jeito que ela é dedicada, vai ser uma grande psicóloga. Uma grande psicóloga. Então, assim, era um desafio pessoal. E a disciplina, ela é uma questão que eu sinto que eu, como jovem, a minha geração, ela vem normalizando não fazer, deixa as coisas acontecerem. E que às vezes é bom deixar as coisas acontecerem, como a gente falou aqui, as coisas acontecem no momento presente e tal, mas isso não pode ser desculpa para a falta de disciplina. Entende? Até porque você caminhou no processo. Você não esperou ele vir até você, você caminhou. Exatamente. E essa procrastinação me fazia sentir, por exemplo, um pico de dopamina quando fazia as coisas em cima da hora, porque tinham que acontecer amanhã. Então eu fiz muitas coisas da minha vida. Assim, eu fiz minha monografia lá na UF, fiz assim, fiz nos últimos minutos. Para dar você gostava do frição, você gosta da coisa assim, que tem que ser agora. Você quer acontecer ali, acontecer rápido. Isso. E aí você tem uma energia, eu tenho, por exemplo, uma energia gigantesca, mas você, vai lá e coloca toda aquela energia naquela hora ali, você se desgasta demais. Sendo que poderia ser uma coisa mais tranquila, mais pausada. Eu não gosto de nada urgente. Urgente para mim é o que não foi feito antes. Então, quer trabalhar com tranquilidade, fala para mim. Não gosto de nada. Mas eu aprendi, não vou lhe mandar as coisas em cima da hora. Não me manda nada em cima da hora, porque senão eu vou me estressar. Minhas unhas vão ficar aqui, ó, no toco. Não gosto. Eu gosto de trabalhar com tranquilidade e paz, porque você cria estratégia, né? E acontece tudo de uma forma ampla. Sua sorte que quando você chegou até a gente, eu já estava nesse processo de consciência. Obrigada, Senhor. Esse desafio ele venceu antes de mim. Obrigada, Pai. Eu sou uma filha do Senhor. Eu estava começando, não estava 100% ainda. Obrigada. Esse desafio não veio para mim, então. Porque eu ia apagar o quê? Apagar incêndio. Como é que pode? Pelo amor de Deus. Então, a gente tem aqui hoje uma juventude que entende o poder de uma família, que é importante, porque se você não senta para ouvir os mais velhos e entende o processo deles, você não respeita a caminhada e a trajetória e essa linguagem de amor que existe entre vocês, nitidamente. Os desafios que mesmo vocês já ocupando o que ocupa, nunca ficaram inertes, né? Vamos dizer assim, e sempre quer mais, né?
Não é a gente até conversou antes, né, Lucas, sobre a questão da ganância. E esqueci agora o outro nome que eu falei. Foi ganância e... Fala, Lucas, a gente conversou agora. Eu falei assim, gente, não é ganância. Você tem que ser ambicioso. Ambição é bom, ganância não. Porque a ganância é você querer o dinheiro ali, a avareza. E a abundância não está no dinheiro, a prosperidade não está no dinheiro. É em você ser feliz com as áreas da sua vida, com aquilo que está vindo e o processo que está acontecendo. Aí você está vivendo com abundância. Então você consegue colocar para as pessoas aquilo que você vive. Você não tá falando aquilo que você não vive. E aí você acaba transbordando em outras vidas, que é o sentido da vida. E eu vou puxar a orelha dos dois, porque eu acho que estão no time que tem que colocar para essa geração o dia a dia de vocês mais em voga. Por quê? Porque tem muito a passar. Eu não chamei vocês aqui por fazer parte dessa equipe. É porque eu vejo vocês com uma intencionalidade pela idade que tem. Por exemplo, quando você fala de família, você entende a família numa visão que hoje em dia muitos jovens não vê e não enxerga. Você vê um desafio com algo que para muitos jovens isso aí é o processo da vida dele, ele se enxerga assim, tá tudo bem. Mas você não se aceita desse jeito e você consegue se criticar. E você está feliz com o desafio pessoal e esse desenvolvimento seu pessoal reflete na empresa. Né? Porque os funcionários também observam quem é que está gerindo isso. Quem é Carla, quem é Lucas, quem é essa pessoa. Não é só a filha dele e o filho dele. E aí vemos agora a outra palavra que vem o desafio, vem a família, casamento, futuro. O que é que vocês enxergam? Casamento é bom? É necessário? Essa juventude de hoje ninguém quer casar mais. Ninguém quer mais viver um relacionamento sério. Está naquela fase de ninguém, todo mundo é de todo mundo. Como é que você enxerga hoje um relacionamento? Por exemplo, para mim é saudável. Eu falo para todo mundo, meu marido é top. Não faço propaganda, mas casar é bom. Casem que vocês vão ser felizes. Como é que vocês enxergam essa questão dessa constituição familiar? Você tem pais que é a sua geração. Você não veio com uma família refratária. Seus pais até hoje estão casados. Lucas, acredito, é a mesma coisa também. E para você, a visão de casamento para uma jovem de 27 anos, o que é que você enxerga? Botei você na berlinda sem querer. Voltou. Esse aí você não me preparou. Você enxerga hoje sobre casamento? Até porque você tem a vivência em casa, né? Sim. Você tem espelho em casa. Na verdade, é sempre aquela busca, né, pela melhora. Eu acho que a questão do relacionamento é o desafio a dois que você tem que ter o respeito, tudo que a gente tem que ter como pessoas, né, na sociedade em geral, respeitar o espaço, respeitar o limite do outro e admirar. E sem que você perca a essência, né? Eu costumo dizer que não são tantos anos de casamento, não vai ser sempre mil maravilhas, né? Mas o segredo é onde você vai buscar, onde você vai se inspirar para você estar ali reconstruindo naquele momento difícil, onde você está pegando ali de volta de onde você começou, né? A essência. Eu já tenho 11 anos de namoro e noivado. 16. 16. Tá na hora já. 11 11 anos tá na hora, viu, Carlinhas? Por favor, brincadeira, foi 10, viu? Tá ótimo. E não muda, porque quando já passa um tempo assim de relacionamento, você não muda muito. Você já conhece demais a pessoa. Só muda o estado civil, mas você já conhece tanto que até os defeitos e a qualidade já vai casar sabendo. Não pode trocar o produto. Não pode chegar, sogra, tô te devolvendo, esquece. Pra você, Lucas, o que é? Um jovem bem-sucedido enxerga o que de casamento? Porque para homem é mais difícil falar em casamento. Concorda, Carla? A gente vem mais preparado, desde pequena, brincando de boneca, tem aquela filiação de casamento. Homem não, homem é todo... Mas conta aí, Lucas. Eu acho que até uma coisa, eu estava até conversando com o seu digníssimo, seu maravilhoso, rasgar os louros. O sorriso dela abre. Abre demais, né? Perfeito. A gente estava conversando há pouco com o Henrique, né, um pouquinho sobre isso, sobre construção. E o que é legal é essa coisa de dividir os sonhos, de compartilhar, de pensar junto, de ter parceria, companheirismo.
Isso é que eu acho importante quando você desenha, projeta coisas juntos ou coisas separadas, porque também é importante respeitar a individualidade de cada um, porque o outro ele não quer estar no mesmo lugar que você, profissionalmente falando, por exemplo. Vocês não precisam estar no mesmo lugar para de repente ter um casamento bem sucedido. Não, é porque tem vários casais bem sucedidos que eles se encontram no final do dia e compartilham como foi seu dia e Vai fazendo. isso. E, por exemplo, para mim, a troca é muito importante. Se você tem abertura para conversa, eu sou uma pessoa que eu tenho uma facilidade muito boa, um ponto que eu gosto muito em mim de conversar. E eu tenho uma companheira não diferente, que gosta muito de conversar. Então a gente a gente não acalora as discussões, a gente discute de uma maneira muito salutar, conversa e resolve. Então a gente consegue se resolver muito bem. A gente tem bastante diálogo e eu acho muito importante. E eu acho que essa coisa de você construir juntos. E tem uma coisa bem legal também, que são os ciclos, né? Óbvio, eu não estou falando que você não pode ter amigo solteiro. Todo mundo pode ter amigo solteiro, casado, todo mundo pode ter amizade, é sempre bem-vinda. Mas, por exemplo, eu tenho um ciclo de amizades com meus primos, com Carla, onde eu sou, por exemplo, amigo do noivo de Carla, ao mesmo tempo que Carla tem de vida. Nós somos amigos. Eu conheci ele e Carla na mesma. Junto. E a gente cresceu muito junto, né? Então a gente se conhece desde criancinha, e a gente cresceu junto, e ele tem um irmão que hoje tem 2 filhos. Grace, que é a nossa prima que morou conosco, casado com o Vitor, que é um parceiro que eles também já têm uma construção de uma família com 2 filhos. E aí, por exemplo, a gente vai para uma mesa, nós vamos comer um espetinho, aí vamos lá comer um espetinho, tomar uma cerveja, bater papo, e aí a gente começa a conversar sobre, e eles que já têm filhos, inclusive o irmão do noivo de Carla, Ramon, que é nosso amigo, ele é casado com uma pessoa que é Mariana, que tem uma convivência familiar com a gente também desde a infância. Muito perto, E aí a gente conversa muito, e aí eles contam a experiência deles, de como é ter filho, qual foi o desafio, que teve privação de sono, que passou por isso. Então, quando você está nesse ciclo, você começa também a construir coisas pensando ali junto e tal. Então, eu acho que é importante você nutrir dentro, se você quer construir uma relação nesse sentido, nutrir amizades que também estão com o mesmo propósito. Isso, acho legal isso. Talvez não seja o fator primordial, acho que o primordial é o companheirismo. Primeiro vem no seu coração. Exato. Mas a externa, quando você começa a se conectar com pessoas do mesmo propósito. Soma, né? Soma. E começa a contribuir com informações que vão te ajudar também a ter mais saúde e mais tranquilidade nesse caminhar. Acho que, assim como na empresa, por exemplo, a gente respeita muito, muito. Nós não somos daquele perfil de desafiar o tradicional. Desafiar nossos pais. O que vocês fizeram aqui está errado, a visão certa é essa, que é a moderna. A gente respeita muito, a gente entende que traduzir o respeito que se tem ao que foi construído, que é de fato o sábio para a gente. A gente pega aquilo ali e traz para um mundo mais tecnológico. A gente pega aquele conhecimento e traz para o mundo dos processos. É a mesma coisa nesse sentido. A gente pega aquele conhecimento ali e traz, né? Traz para a gente. A gente não precisa passar pelo mesmo problema para a gente colher aprendizados. A gente vai passar por novos problemas para passar aprendizados para novas pessoas. Uma preparação. Né? Essas amizades acabam sendo uma preparação para vocês. Dentro dessa conversa que nós estávamos tendo antes aqui, você e Henrique, a gente estava falando sobre o povo, né? Aí eu falei do povo. O povo é um animal muito inteligente, né? E ele consegue, por exemplo, se você trancar um povo dentro de uma garrafa, ele é autodidata ao ponto de conseguir abrir a garrafa. Isso eu vi e achei muito interessante. Ele é autodidata ao ponto de aprender a abrir a garrafa e se soltar. Mas por que nós como humanos, conseguimos ter essa coisa de viver mais o agora, de pensar no futuro, de planejar, de se estruturar, de se organizar? Porque a gente consegue fazer uma coisa que é muito importante, que é viver em sociedade e transmitir conhecimento. Então, outros erros do passado não precisam ser cometidos agora, e a gente vai passar novos conhecimentos e aí vai. A capacidade humana de fazer isso é o que ajuda a gente a evoluir como civilização. Mas aí é uma capacidade que você desenvolveu, que Carla desenvolveu, mas que nem todos desenvolvem, que é o ouvir. Sim. Né? Tanto é que, acho que foi o primeiro episódio, o pastor falou assim, hoje a geração está muito conectada e influenciada pelas conexões que se cria sem conhecer a verdade das pessoas, né? No celular, na internet, e se conecta com aquilo e se torna influência para a vida dela.
Mas vocês, a todo tempo que eu observei aqui, é que as referências e as influências de vocês é a família. Que numa sociedade de hoje é muito difícil. Você tem como referência pessoas de fora que você não tem uma vivência, uma convivência, mas que você, por achar bonito, você quer performar igual aquela pessoa. E as referências de vocês aqui sempre estão sendo ao redor de quem vocês realmente convivem no dia a dia, que sabe a verdade, que vive uma verdade. E isso é importante, porque esse respeito que vocês têm, vocês vão passar para a geração de vocês. E essa ideia de casar e de viver em ambiência com pessoas que têm esse propósito, gera um projeto família para vocês. E que gera esses jovens tão cabeça, que está aqui hoje tomando esse café com leite. Eu queria agora, para a gente finalizar esse bate-papo, eu quero que deixe uma mensagem para o empreendedor jovem que está aí iniciando sua vida e pensando assim, bom, eu não sei o que eu quero fazer, quero ganhar meu dinheiro vendendo chocolate, vendendo o que for, mas eu quero minha independência e não sei por onde começar. Eu, Carla, com 27 anos, vivi, convivi e aprendi a respeitar o processo. Lucas, aí eu quero que vocês agora criem a conexão de vocês com esse público, com relação a não ter esse medo para empreender nesse país que vivemos. E nessa maturidade que vocês já têm. Volto a dizer, pela idade que tem, a maturidade existe. Eu acho que o medo ele vai sempre existir, né? Mas vai com medo mesmo. É quase isso. Essa busca, eu acho que é aí que tem que acontecer, né? Eu vejo hoje muitos negócios, muitas pessoas em que começam, em que no primeiro momento eles deixam de mão, né? Abrem mão daquilo ou acham que não vai dar certo. Tanto eu quanto o Lucas, apesar da gente trabalhar, né? E ter a empresa, ter diretorias assumidas hoje, todos os dois empreendemos separadamente a parte da empresa, né? Eu tenho uma loja de festa e embalagens e Lucas tem uma franquia da Cacau Show. Então, assim, é muito além. Claro que a gente leva isso, né? Mas a gente enfrenta dificuldades também. A gente passa por momentos. Empreender não é. Eu acho que hoje a maior dificuldade é muito baseado no que você falou, Dai, do influenciar, né? As pessoas veem a perfeição, achando que é só aquilo ali, né? Que vai fazer naquele momento Pronto, e né? que o retorno ele vai vir de imediato, ele não vem, né? Às vezes a gente não sabe o que aquela pessoa passou para ela chegar até ali, né? E a gente tem muito essa fama, né? Que a gente veio do berço, então por isso que a gente tem aquele negócio. Claro que a gente tem muitas pessoas que conhecem e que convivem, e outras também que não convivem, mas que sabem da história, que buscam e sabem que foi difícil chegar ali e que respeita a trajetória. Mas eu acredito que a mensagem que eu acho que é importante deixar é o você buscar. Né? É você buscar conhecimento, é você buscar por pessoas. Todo esse tipo de busca que você for fazer, ser dentro, vai trazer benefícios para o teu negócio. Então, se você quer, se corre atrás, uma hora você vai chegar lá, entendeu? Não vem pronto. Não vem. Nem tem fórmula, nem né? tem fórmula. Nem tem fórmula. Cada negócio é a parte. Mas, como a gente está falando, quando a gente busca quando a gente está junto de pessoas que vai somar, que vai agregar, eu acredito muito em energia. Então, quando a gente está ali naquela energia positiva, naquela vibração de que as coisas têm para dar certo e a gente está buscando, eu acho que é impossível a gente não conseguir alcançar o sucesso. Perfeito. Né? Então, vai com medo, vai sem medo, só vai. Se conecta com as pessoas certas, busca conhecimento, não vai vir dinheiro fácil, nem vai vir dinheiro rápido. É um processo que tem que ser respeitado. É isso. É isso. Perfeito. Bora, diretor comercial. Fala para os empreendedores aí, o que é que precisa aí? Carla falou... Criador da Cacau Show, só. Carla falou aí do vai com medo, né? E tem uma frase, eu acho que eu ouvi de Cortella falando isso,
que a coragem não é a ausência do medo, não é o oposto do medo, é a capacidade de enfrentar o medo. Então, coragem ele não tem nada a ver com você não sentir medo. Todo mundo sente medo. Eu sinto medo todo dia. Todo dia. Então, Tudo é desafiador, né? coragem é exatamente a capacidade de enfrentar, né? De se desafiar, voltamos ao desafio, a enfrentar o medo. Eu tomo um pouco de cuidado quando a gente fala sobre isso, sobre dicas de empreender, Leide, porque eu entendo também que as pessoas partem de pontos diferentes, né? Eu entendo, eu e Carla, a gente tem uma dedicação bem alta, às vezes até exaustiva, mas a gente também encontrou oportunidades, pelo menos de estar a degraus já montados por nossos pais, já pavimentados, e eles tiveram uma dificuldade lá atrás diferente. Então, eu gosto de trazer muito isso, porque as pessoas partem de pontos diferentes. E é tanto que a gente conversa sobre isso, a gente fala assim, a gente também tem que deixar uma contribuição para o mundo em vários sentidos. A gente fala sobre deixar uma contribuição para a cultura local onde a gente está, a gente fala sobre deixar contribuição para outras coisas nas comunidades que a gente está inserido, porque nem sempre as oportunidades partem do mesmo ponto. As pessoas partem de locais onde, às vezes, a desvantagem é muito grande do que a minha, por exemplo, que já tinha um pai que já tinha passado por um desafio anterior e que conseguiu me trazer já a um lugar onde eu conseguia ter novos desafios. E isso não significa que eu trabalhei menos, obviamente. Eu sei o quanto eu trabalho, o quanto eu gosto de me dedicar, e o quanto eu me dedico, o quanto me esforço, mas é diferente. Então, o que eu deixo de mensagem é que Carla falou muito bem aí para as pessoas, sejam elas em qual degrau tiver, procurar as pessoas que elas sintam confiança para ajudar. E isso parte de um conhecimento, às vezes, materno, às vezes de um tio, um parente, um amigo que pode estar dando conselhos e que nem sempre essa pessoa teve sucesso no empreendimento. Às vezes, você pegar até a dica de alguém que falhou, vai te fazer crescer mais até, né? Ou a dica de alguém que tentou fazer alguma coisa e conseguiu e depois se perdeu. Enfim, procurar pessoas com histórias, procurar pessoas que tenham densidade, né? Que tenham profundidade, pessoas que tenham essa profundidade para trazer esse conhecimento. Então, eu acho isso muito importante. A ambiência, né? Sim. A ambiência, tudo que vocês estão... se torna e se gera pela ambiência que você é gerado ali, formado. Como a gente falou antes, nós somos seres comunitários, né? Então, conversar, provocar a presença em lugares que consigam trazer um pouquinho mais de enriquecimento de conhecimento. Esse bate-papo aqui está trazendo conhecimento para tanta gente. Que às vezes até vocês não lembravam de coisas na sua história. Sim. Que lhe trazendo a memória, está lhe trazendo mais conhecimento sobre quem você foi, que pelo tempo pode ter se perdido. Sim, e aí entra também um cuidado, que eu acho importante dentro disso que você pergunta sobre quem quer empreender. Entra um cuidado, porque em uma era de muita informação que a gente está vivendo, de redes sociais com 1 milhão de gurus, de gente que tem 1 milhão de conhecimentos e que tem que tomar muito cuidado com aquele velho ditado que minha avó vai falar e que meus pais vão falar da grama do vizinho, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Então, assim, porque às vezes isso pode ser frustrante, pode desesperar, porque você está vendo ali um cenário bonitão na casa do outro, no que o outro diz. É o que mais tem gerado, né, na verdade. A insatisfação, né? Na verdade, a pessoa nem avança porque está insatisfeita e não sabe nem como é que o outro realmente avançou e se avançou. Porque nem tudo que é visto quer dizer que é vivido. Então, acho que é importante você se abraçar com pessoas. E quando a gente fala em empreender, vale falar que não só no negócio, né? Se você tem uma causa social, se você tem uma causa religiosa, empreenda no sentido de se circundar de pessoas que estão dentro do seu ciclo e que têm propósitos parecidos, que já fizeram desafios diferentes do seu, mas que estão no mesmo propósito. E aprender com essas pessoas é legal, mas toma cuidado com a grama do vizinho. Então, saber também o equilíbrio. Equilíbrio é muito interessante. Até desequilibrar é importante para ter equilíbrio. E aí tem uma coisa que é muito importante, que eu aprendo muito com o exemplo de Carlos, né? Isso é do setor comercial, mas eu trago para a vida. Às vezes no setor comercial você precisa tomar decisões muito rápidas e às vezes você precisa segurar a decisão. Então nem sempre é ser rápido, é pensar em qual é o tempo certo. Perfeito. Aí é o que eu digo, né? Então entenda teu tempo,
pensa, pega a estratégia de um colega, mas às vezes aquela estratégia não pode ser aplicada até o momento. Vê que horas você vai conseguir para não tomar na cara como eu tomei daquele negócio do sistema, né? O prejuízo. E aí, para mim, é um aprendizado. Se uma pessoa que estiver perto de mim e tem abertura comigo, ela talvez não possa errar esse mesmo erro, porque ela pode ter a oportunidade de conversar comigo e aprender, como eu tive a oportunidade de aprender com meus pais, com meus amigos, nesse ciclo de ambiência que a gente estiver falando. Maturidade emocional, conexões que você tem que ter, a ambiência, o saber ouvir, porque para você falar, você tem que ouvir primeiro para você tomar suas decisões sem precipitações, enxergar a frente do seu negócio, sabendo o tempo de recuar e de avançar. É o que eu estou aprendendo aqui hoje. Estou passando minha cartilha do que eu estou resumindo aqui do que eu aprendi. E que se a gente poder atender e se atentar com a nossa volta, a gente já vai fazer uma grande diferença. Porque onde vocês estão plantados, vocês florescem. Na causa social, com um empreendedor vizinho que está ali passando por uma dificuldade, você por ser mais jovem, mas tem uma carga emocional e uma experiência de vida que veio dos seus familiares, você já consegue passar com autoridade a quem? Sem precisar ser influenciado por de fora, que você nem sabe se aquela grama é tão verde. Então é a realidade na veia do empreendedorismo, né? Sabe uma coisa que é legal também, voltando para o que você tinha perguntado e complementando, né? Eu gosto muito de aprender pela observação. Dona Sofia, minha avó, ela é uma pessoa muito assim. Dona Sofia é uma senhora que não foi alfabetizada naquela época lá na zona rural, na roça, né, na agricultura, e as mulheres tinham algumas dificuldades nesse sentido, ela não foi alfabetizada. E minha avó é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, porque ela aprende pela observação. A gente ia levar ela para passear para um restaurante que ela não teve costume na infância, até a velhice dela de conhecer, e quando ela ia, ela ficava bem quietinha, observando como as pessoas iriam pegar os talheres, como é que se faz, e ela aprendia. E aí eu desenvolvi isso para outras questões, por exemplo, como eu falei aqui no início, eu aprendo muito com Carla sobre uma série de coisas, de disciplina, de constância. Eu vejo você, por exemplo, e eu fico observando, falo, porra, daí tem essa coisa de cativar e de chegar e desenvolver um bom relacionamento com o cliente, trouxe para o seu segmento um diferencial no sentido de quebrar um pouco o gelo da formalidade e desenvolver um relacionamento mais empático com o cliente. E aí você tem Henrique que está sempre na tua retaguarda e preparando todos os terrenos para que as coisas fluam do melhor jeito. Então, quando a gente começa a observar as pessoas, o nosso amigo que está aqui cuidando do nosso projeto, ele é um cara que veio para cá todo técnico e ensinou a gente como é que deveria ser o comportamento, como seria o uso do microfone. Então, quando você começa a observar, você vê que ele é um cara que tinha vontade de servir, de explicar, e eu posso aprender isso. Falar, ter vontade de servir, ele me servindo um conhecimento me fez aprender. Isso é muito legal. Tem uma colaboradora que eu estava pensando nela, que é Rai, que trabalha lá no Sextão, que ela tem um prazer nessa coisa do servir, do contribuir para o todo, que eu aprendo muito com ela, eu fico observando ela nas atividades. O bíblico do servir, ele abre portas. Quando você serve com amor, você fica com a gratidão, não é dinheiro. E a gratidão, ela move o coração de qualquer pessoa. Porque o de Deus, quando a gente ora e a gente agradece, ele já se move pra gente. Imagine o ser humano. Você vê uma pessoa na sua equipe que serve sem nada em troca. Você lembra, te traz a memória, ela conseguiu a janela do teu coração. Isso, e aprender, né, que eu posso, no meu lugar também, entender como é que eu posso servir mais. E aí eu fico muito nisso. Meu irmão é uma pessoa que eu tenho um carinho, um amor gigantesco e que eu aprendo muito com ele. E ele, por exemplo, tomou um propósito para a vida que é diferente de estar na empresa, apesar dele falar que ele tem também essa intenção, esse desenvolvimento empreendedor. Ele fala que ele sente essa coisa do empreendedor aflorando e querendo cada vez ambientalizar isso na vida dele, mas assim, eu aprendo com ele, quando eu observo, eu aprendo, e aí eu acho que às vezes é mais importante até do que aprender com o que o outro fala. Claro que aprender as histórias, as experiências, mas eu acho que o comportamento ensina muito se a gente conseguir desenvolver maturidade para aprender com a observação. Tá bravo. Observa, gente. São 2 ouvidos e uma boca, ou seja, ouve mais, fala menos, observa mais, preste atenção em quem está à sua volta.
qual é o caminho que deve ser trilhado. Empreender é fazer um foco 360. Você tem que ver a ambiência, você tem que ver os lugares, o que é que você tem que se posicionar, onde você deve estar, quem você deve ouvir. Gerar essa maturidade emocional nessa idade não é fácil, mas é necessário, principalmente para o que vocês galgaram lá atrás, para poder estar aqui hoje. E isso é importante. Eu só aprendi com vocês, eu sou mais velha e estou aprendendo até hoje e vou continuar aprendendo, porque eu sento aqui é para aprender, para ensinar nunca. E é por isso que eu pergunto e nunca gero script, porque eu gosto de ser intencional nas perguntas de acordo com o que vocês me passam. Eu só tenho a agradecer pela presença de vocês, por esse bate-papo. Para você, Carlinha, foi um desafio, porque Lucas é mais comunicativo, ele colabora na dinâmica da escrita e da fala. A gente sabe que você tem essa desenvoltura nata. Não vou dizer que vai ser política, porque não é. Não sei se vai ser o seu foco, mas no futuro, quem sabe. E Carlinha veio com essa proposta de, eu não quero, mas entregou muito. Estou super feliz com a sua participação, com a sua proposta de desafio aceito e entregou bastante. Só te agradecer por esse momento ímpar na minha vida, nos telespectadores, entendendo quem é você, para que você veio para esse mundo e que ainda vai jogar duro por muito tempo aí, nessa jornada da vida, se Deus permitir, né não? Isso aí. Eu que Te agradeço também, viu, Dai? Pela oportunidade, pelo momento. E o desafio foi tão grande que você me botou para responder as perguntas primeiro que Lucas. Mas o desafio era esse, porque eu sabia que ela ia falar, fazendo as respostas de Lucas, falando, e eu reparei isso da outra vez que você fez um bate-papo, eu falei, me fazendo aqui do que o Lucas já falou tudo. Eu falei, não, eu vou inverter a ordem, porque ela vai seguir o coração dela e a mente dela, e você entregou muito. Viu? Muito obrigada. Lucas? Você acabou de ensinar a gente aí uma estratégia, ó. Ai, qual foi? Ai, tá vendo? Observei. Colocar a cara. Eu te assisti lá. Coloca... E aí, quando eu cheguei agora, eu falei, vou botar você primeiro. Aí, ó, você teve a estratégia para inverter o negócio aí. Você. Lucas, obrigada. Desde o primeiro momento que a gente fez esse convite, você aceitou de coração. Continue com esse brilho, com essa leveza e com essa intensidade, que é a sua marca. Só não me coloca em urgências e emergências, porque meu coração não aguenta, eu estou mais velha. E te agradecer por esse momento, por pausar a agenda de vocês para contar um pouco para nós, né, da história, da identidade, de quem vocês são e o que vocês estão gerando para esse mundo de conhecimento, de empreender, de agregar pessoas, de falar de pessoas, né? Nem tudo é o comércio, é produto, é sobre isso. Muito obrigada pela tua participação também, viu? Eu que agradeço pelo teu convite e pelo desafio, né? Apesar de eu ter um pouquinho mais de tranquilidade com isso, é desafiador. Não é um pouquinho, para com isso. Não é um pouquinho. Não. Né, Carlinha? Tá muito modesto aí. Não, para. Eu não sou nada modesto. Não. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, com isso aqui, acho que você me provocou um pouco a trazer mais trocas. Eu acho que você veio falando, estou trazendo vocês aqui porque vocês conversam um pouco com outras pessoas e vocês têm oportunidade de... E assim, é aquela coisa, a oportunidade que a gente tem, a gente precisa também doar. É o que você falou do princípio preciso transbordar, o princípio da abundância, né? A árvore, ela nasce de uma semente e ela dá vários frutos, não dá um só. E a ideia de que a gente aprendeu e tem uma atmosfera que a gente aprende muito, a gente pode doar para outras pessoas, colher de outras pessoas, trocar ideias. Então, isso está aqui contigo, ver teu desafio que você propôs para você mesmo, que você propôs para a Carla, me fez pensar que a gente pode, por exemplo, convidar pessoas que estão com essa ambiência, que queiram aprender um pouco mais, a bater papo com a equipe que a gente tem lá, que às vezes está lá fazendo já um trabalho no financeiro de anos. Então a gente pode pegar desafiar nosso pessoal lá, um coordenador do financeiro, uma pessoa do nosso comercial. Agora é tua vez, tu vai ajudar essa pessoa aqui que está lá, que tem um mercadinho, ou que tem uma lanchonete, ou que tem uma barraca na feira. Vamos convidar essa pessoa para a gente trocar um conhecimento com ele. É possível você crescer. O desenvolvimento existe. E você ajudar essa pessoa, né, gerar essa ambiência, jogar essa troca, e aprender com ela também, que tem um monte de prática ali que você vai aprender, um monte de coisa do dia a dia. E aí eu acho que você trouxe pra gente também trouxe pra mim em particular essa vontade de doar um pouco mais e de trocar um pouco mais de informação e de parceria e conhecimento. Eu só lhe digo assim, os dois têm que se jogar. Eu já falei
E repita aqui, porque tem história, tem bagagem, tem lugar e tem ambiência. Só precisa agora colocar mais ainda e transbordar na vida de outras pessoas, né? Não vivemos aqui só para nós, né? Então, sempre pelo outro. Eu acredito que vocês devem estar, assim, querendo mais, né? Ai, eu tô com sede de querer. E possa ser que venha, quem sabe, uma segunda conversa. E agradecer, mais uma vez, a presença de vocês, a participação. Empreender é isso. Temos que ter visão, ambiência, conexão, gostar de pessoas e transbordar na vida delas. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio com mais um Café com Leite.